Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Portal Mie. Estamos aqui para mais uma live, nosso encontro de quinta-feira. E já quero dar as boas-vindas para você que está por aqui e já quero pedir para você que está aqui me confirmar se você está me vendo, se você está me ouvindo bem. Manda aqui para mim e já me fala também de onde você é, se você tá aqui no Nihon, se você é do Brasil, e muito bem-vindo para todos vocês que estão entrando aqui. Hoje, a nossa live, nós vamos falar sobre por que você enfrenta, sofre, né? Por que você sofre aí nos relacionamentos? Por que você tem enfrentado conflitos aí nos seus relacionamentos? Então, fica aqui se você quer entender mais. Eu tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas, que você vai poder pensar aí nos seus relacionamentos, você vai poder pensar naquilo que tá acontecendo à sua volta, as dificuldades que você tem com o seu chefe, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, dentro da sua casa, com o seu marido, de repente com a sua esposa, com seus filhos. Já pensou você conseguindo resolver esses problemas de uma forma muito mais simples, mudando apenas o modo de olhar? Então fica comigo aqui que você vai descobrir. Então, boa noite, pessoal que tá entrando aqui, ó, Cristina, acho que Satoshi, eu vi por aqui também. Boa noite para todos vocês, muito bem-vindos. E vai me falando aí de onde que você está me vendo aí, se você tá aqui no Japão, se você tá no Brasil, e eu já quero também abrir aqui para eu poder ver os comentários, pra gente ficar bem ligadinho aqui. Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Edilane Darini, eu sou terapeuta familiar e analista corporal, moro aqui no Japão, atuo, né, trabalhando com pais, com mulheres também, com casais. Então, se você aí quer conhecer um pouco mais sobre você mesmo, né, o seu autoconhecimento, saber aquilo que você muitas vezes está te travando, a coisas que fazem parte da sua história e que você desconhece. Sim, gente, às vezes não, na grande maioria você não conhece totalmente aquilo que aconteceu com você lá atrás, lá na sua infância, e isso está de fato impedindo com que você alcance os seus objetivos hoje, tem feito com que você não consiga chegar onde você quer, que você trave no meio do caminho todas as vezes que você planeja e deseja fazer alguma coisa. Então essa é a importância da gente se conhecer, saber a nossa história, saber o que aconteceu. E esse é o meu trabalho como analista corporal. Eu posso garantir para você que o seu corpo, ele registrou todas as principais emoções que você passou na sua infância, e por isso, através do formato do seu corpo, é possível desvendar o quê? O seu modo de pensar, o seu funcionamento. Então, esse é o trabalho de um analista, essa é o que uma análise corporal pode fazer para você, trazer respostas que muitas vezes você está buscando e não tem achado em lugar nenhum. Então fica aí uma dica para você. E se você gosta desse assunto de autoconhecimento, se você gosta de se desenvolver na parte de casamento, relacionamentos em geral, né, relacionamento conjugal, familiar, parental, eu quero convidar você a fazer parte lá no meu Instagram. Né, lá eu faço live todos os domingos também, posto bastante conteúdo lá com relação ao desenvolvimento familiar, ao seu autodesenvolvimento também. Então, bora lá pra live de hoje. Então, prepara aí que eu quero trazer hoje pra você um esqueminha. E me fala aí de onde que você tá falando, gente. Aqui no Japão tá um frio. Eu acabei de chegar ali, tava na rua, fui buscar os meus filhos no futebol. Meu Deus, tá congelante. Eu falo que aqui onde eu moro é a curva do vento, porque é muito vento, né? Eu moro aqui em Okazaki, então aqui tá bem friozinho, tá geladinho. Então vamos lá, eu quero que você primeiro pense comigo. O que você acha que leva aos conflitos? O que você acha que leva uma pessoa a sofrer nos relacionamentos? Então por aqui eu já quero convidar você a refletir sobre, poxa, eu tenho conflitos hoje? Se você tem, então pontua em que área da minha vida esses conflitos estão acontecendo. E tenta puxar aí o motivo. Você consegue entender o motivo por que eles acontecem? Então tá, de repente você aí é um homem e você tá falando assim, poxa, eu queria não ter tanto conflito assim com os meus filhos. Ou então, poxa, eu não queria ter tanto conflito com a minha esposa. Enfim, poxa, meu chefe vive pegando no meu pé. E aí você já parou para entender o porquê que isso acontece? Pode ser sim uma mera implicância, será? Boa noite, Célia, bem-vinda, viu?
Pode ser implicância, será que ele não vai com a sua cara? Sabe aquela coisa, poxa, ninguém vai com a minha cara? Ou então aquela coisa assim, nossa, por onde eu vou, as pessoas, sempre tem alguém ali me perseguindo. Então existem pessoas que elas estão vivendo num ciclo, né? E esse ciclo é o quê? Não importa onde eu esteja, não importa onde eu vá, não importa com quem eu me relacione, sempre eu tenho problema nos meus relacionamentos. Sempre eu estou sofrendo dentro dos meus relacionamentos. E o que isso acontece? Por que isso acontece? Geralmente, primeiro ponto, tá? Então, se você que tá anotando, se você quiser marcar aí pra você não esquecer, se você identifica que você tá em vários ciclos onde você tem vários problemas, geralmente a gente costuma olhar e falar assim, poxa, o problema sempre está no outro, não é isso que a gente pensa? Geralmente está no outro, então a gente para ali, não, é porque fulano não vai com a minha cara, é porque ciclano é sistemático, é porque Beltrano... E sempre é o outro, né? E agora eu quero convidar você a olhar pra você, tá? E entender que o quê? Sabe, já viu aquela história de quando não quer, dois não brinca? Mais ou menos assim, tá? Então eu quero que você olhe pra você agora e você pense assim, poxa, por quê? Investiga nos seus relacionamentos e aonde você tem tido esses problemas. Por que isso acontece? E eu quero mostrar pra você aqui um esquema, tá? Eu quero trazer aqui, desmembrar um pouquinho isso, pra que você possa entender qual é ali a sua não vou falar a culpa, tá? Mas qual pode ser a sua participação pra que isso continue acontecendo ou pra que isso aconteça. Gente, tá parecendo tá meio escuro aqui, né? Mas eu não tô conseguindo, não sei, tá aqui atrás, assim, meio... Mas, bom, se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, tá bom demais, né? Tsuyako, Silvia, bem-vinda, boa noite pra você. E olha só, quero que você pense no seguinte, quando eu não me conheço, quando eu me deixo levar por situações que muitas vezes ali por medo ou porque eu não estou querendo sofrer com algo que muitas vezes eu também não sei. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor, vamos imaginar que lá na sua infância você era uma filha ou um filho que sempre era deixado em segundo plano, em segundo lugar, sempre você foi ensinado sempre você foi ensinado que o outro era mais importante que você, certo? E aí você vem pra vida, você vem pros seus relacionamentos como adulto e você vai ter o quê? Você vai ter uma tendência a sempre se colocar em segundo lugar, ok? Então, ou seja, você sempre vai estar envolvido nos relacionamentos, colocando as outras pessoas como prioridade, colocando as outras pessoas ali como mais importante que você, fazendo por elas, tá? Só que lá na sua infância, de repente, você tinha uma recompensa por isso. Então, poxa, toda vez que eu dava preferência para alguém, ou lá dentro da minha casa, eu fazia algo para alguém, eu tinha um retorno disso, eu tinha um pagamento, vamos dizer assim. Quando eu tinha aquela ação, eu tinha algo em troca, tá? Então, geralmente, quando a gente fala em trauma, quando a gente fala em dores da infância, tá relacionado a isso. A gente não percebe, porque isso tá acontecendo no seu dia a dia. Isso tá acontecendo ali de uma maneira natural. De repente, você tá até repetindo as mesmas coisas que você não gostava que acontecia lá na sua infância com os seus filhos hoje, mas de uma forma de uma forma inconsciente, de uma forma que o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito, foi a forma com que você aprendeu. E aí o que vai acontecer? Tudo isso vai gerar uma forma de você agir aqui nesse mundo. Então eu quero que você pense agora nesse esquema. Falta de conhecimento. Então lá em cima você vai colocar assim, ó, falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? Sobre mim mesmo, sobre a minha história, sobre o funcionamento da outra pessoa, sobre relacionamentos em geral. Então, olha só. Vamos imaginar assim, como que você imagina que é um relacionamento conjugal? O que pra você é saudável dentro de um relacionamento parental, ou seja, um relacionamento entre pais e filhos? O que acontece? A gente sempre vai trazer aquilo que nós aprendemos, certo? Você não vai colocar em prática na sua vida algo que você não sabe. É somente dentro daquilo que você sabe. E de repente, aquilo que você sabe, será que é a melhor forma? Será que é o correto? Será que é o jeito mais saudável de se viver cada um desses relacionamentos? Então aqui a gente coloca essa primeira coluna de quê? É a falta de conhecimento. Então, para você que sofre nos relacionamentos, e geralmente o que leva nós sofrermos nos relacionamentos ou em qualquer outra área, é o quê? Primeiro ponto, a falta de conhecimento de nós mesmos, daquilo que estamos envolvidos, né? Daquele relacionamento que nós estamos envolvidos,
desenvolvidos, da falta de limites que nós também não conhecemos por não conhecer desse relacionamento. Então, olha só, falta limite porque eu não conheço o relacionamento, eu não sei o que ele exige e não me conheço também, então eu não sei ali o que está por trás, o que está ali de fato me moldando a tomar ou não certas decisões na minha vida, tá? Então vai pensando aí, vai colocando isso daí que vocês vão chegar em muitas respostas, tá? O segundo ponto aqui é a expectativa. Então olha só, lá atrás, quando eu fazia ou eu deixava de fazer alguma coisa ou alguém me exigia, né, fazer algo, eu criava o quê? Uma expectativa. E essa expectativa era em cima do quê? Em cima daquilo que vinha depois. Ou seja, eu talvez era beneficiada de alguma forma, mesmo não gostando daquela situação que estava acontecendo ali, às vezes me colocando em segundo lugar ou sendo deixada em segundo plano, no exemplo que a gente está falando aqui, tá? Mesmo assim, depois existia alguma coisa, existia uma recompensa com isso, tá? Então aqui a gente vai colocar essa expectativa. Então eu tenho uma atitude, eu não tenho conhecimento, tá? Daquela situação, mas quando eu faço algo, eu crio uma expectativa. E o que é essa expectativa? É o quê? Geralmente ela vai estar alinhada com aquilo que acontecia lá atrás. Poxa, quando eu priorizo os outros, geralmente depois, eu sou recompensada. E de que forma que eu sou recompensada? Pode ser de várias formas possíveis, inúmeras formas. Pode ser uma atenção, pode ser talvez ali um reconhecimento, um elogio. Então, são várias as coisas. Isso vai depender de quê? De cada pessoa, porque nós somos seres únicos, né? Então, a gente não vai aqui taxar, não é uma receita de bolo onde o que serve para Maria, serve para Josefina e serve para o João. Não. Por quê? Aqui a gente fala sobre como o processo acontece. Agora, o que aconteceu no seu processo é isso que eu tô ensinando você a fazer. Você vai parar e você vai pensar na sua história agora e você vai preenchendo tudo isso. O que acontecia lá atrás na sua história que quando você fazia, criava uma expectativa de algo que você merecia, mas nem sempre isso que você faz era bom, entende? Então, tá muito coligado com isso. Então, geralmente, nós sofremos os relacionamentos por causa disso. Fazemos algo, né? Por não nos conhecermos, nós nos submetemos a algo que a gente não gosta, na verdade, ou que não é bom pra nós, mas nós estamos o quê? Com a expectativa daquilo que a gente pode receber. E geralmente essa expectativa, toda expectativa, né, gente, ela é boa, né? Ninguém fica assim, tô com a expectativa que, né, ruim. A gente, geralmente, essas expectativas, ela vem para um lado positivo. Então, a gente imagina o quê? Uma recompensa, uma resposta. Então, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, né, você tá trabalhando e você tá ali dentro daquele ambiente de trabalho e você, de repente, você tá fazendo além do que você precisa, além daquilo que ali do seu cargo. Mas tá, é muito bom você fazer isso? Claro que é bom, mas agora você tem que perguntar, qual é a expectativa que eu tenho em fazer isso? Entende? Então, isso daqui que vai dizer se você está agindo pelo modo saudável, de que entregar mais do que você pode. Pra quê? Para as pessoas ali mostrar que você tem capacidade, para você mostrar que você é uma pessoa ali proativo, ou se você está fazendo isso porque te ensinaram que se você não faz além daquilo, você não tem o que você merece, entende? Ou se você não fizer além, talvez você não vai ter o reconhecimento. Se você fizer só aquilo que você foi pedido ali pra você fazer, talvez as pessoas não vão olhar pra você de um jeito diferente, não vão te elogiar, não vão te reconhecer. E isso é o que você está buscando. Então, entende essa expectativa? Então, vamos lá. Agora, aqui é onde geralmente é o ponto aonde os conflitos começam a acontecer. Eu faço alguma coisa com uma expectativa e aí depois dessa expectativa vem o quê? Uma frustração. E como que essa frustração acontece? Ela vai acontecer porque aquilo que eu estava esperando não aconteceu. Ou seja, fiz além do que me pediram, tá? Tô lá trabalhando, meu chefe nem falou que precisava fazer zangueô, mas eu falei assim, não, eu vou ficar aqui porque precisa Opa, peraí que o negócio saiu tudo aqui. Peraí, gente. Você fez além e você esperava o quê? Um reconhecimento, você esperava que ele chegasse pra você, te elogiasse. E aí o seu chefe simplesmente não falou nada, ninguém te agradeceu.
como se você não tivesse feito exatamente nada, né? Então, o que acontece nesse momento? Você se frustrou. Por quê? Você fez além do que precisava ser feito, mas buscando o quê? Com a expectativa de ser reconhecido, de ser elogiado, independente. Aí você vai colocar aquilo que você está vivendo hoje, tá? Então você vai adaptar. Estou te dando aqui uma matriz para você adaptar em qualquer tipo de problema que você tiver aí na sua vida. E aí vem a frustração, porque não tive aquilo que eu esperava ter como recompensa. Logo, aqui começam a acontecer o quê? Os conflitos. Começa a vir o sofrimento, porque isso vai gerar uma dificuldade de vínculo. Por que vai gerar uma dificuldade de vínculo? Agora me fala de verdade, se você não já passou por isso. Sabe aquela coisa de você estar trabalhando com a pessoa, né? Pra você, eu lembro que quando eu trabalhava na fábrica, eu trabalhava com a pessoa do meu lado, que às vezes a pessoa ela tava falante, conversando, e nossa, no dia tava tudo maravilhoso. Aí, de repente, a pessoa ela fecha a cara pra você vai cumprimentar, ela não responde, ela trata você ali de qualquer jeito, tipo, parece que você fez algo assim, você pisou no calo dela naquele dia. Mas aí o que acontece? Poxa, você fica o quê? Meu, o que eu fiz, o que eu não fiz? E, de repente, aquela pessoa, ela fez algo no dia dela pra você, ou você nem imagina que ela tenha feito isso, mas com expectativa. E às vezes a gente não nota, ou às vezes não tinha nem o que notar. E aí a gente faz o quê? Não, sem saber de nada, não supre o quê? Não supre aquela expectativa. E gera nessa pessoa o quê? Uma frustração. E quando gera essa frustração, muitas vezes a pessoa não vai nem comunicar. A pessoa, ela tá achando que tá tipo estampada na testa que aquilo que ela queria fazer, o motivo pelo qual ela estava fazendo. E não é assim que funciona. E eu tô pegando aqui um exemplo aqui, tipo, de uma fábrica, né? Mas eu quero que você pense na sua casa. Quantas vezes, por exemplo, uma esposa, né? Você mulher aí, de repente você foi cozinhar pro marido, fez aquela comida que ele tanto gosta, uma comida difícil pra fazer, e aí você fez aquela expectativa, nossa, ele vai chegar do serviço, quando ele vê essa comida, ele vai ficar muito feliz, nossa, ele vai me elogiar, ele vai achar que eu sou a mulher mais maravilhosa desse mundo, e aí você faz tudo isso, e olha a sua expectativa, quando ele chegar, ele vai falar tudo isso pra mim. E aí o seu marido teve um baita dia daqueles no serviço, teve um problema lá, de repente errou uma peça, ou enfim, chega em casa, ele tá pensando no quê? Ele tá pensando naquele dia duro que ele teve, e aí ele simplesmente senta na mesa, nem percebe, tipo assim, aquela comida tão maravilhosa, tão especial, e não fala nada. E só o fato dele não falar nada, tá, né? A Mari, se vocês estiverem aqui, ó, por favor, tá? Mesmo que a comida das suas esposas não estejam lá maravilhosamente gostosa, mas elogie sempre, porque a gente sempre se esforça pra fazer, tá? Então fica aí essa dica. Mas aí o que acontece? Qual que era a expectativa da esposa? Poxa, ele vai chegar, ele vai me elogiar e tal. Isso não aconteceu. E não aconteceu porque essa é uma expectativa que estava na minha cabeça. Eu não levei em consideração também o dia do outro, eu não levei em consideração o que estava acontecendo com o outro. Mas aí nesse momento, quando ele não elogia, eu crio uma ação, eu começo a agir de uma forma. Muitas vezes eu não vou falar o que eu tava querendo, não vou dialogar, às vezes ele vai me fazer uma pergunta ali, eu vou responder grosseiramente, vou ficar ali chateada, vou fechar a cara, e geralmente vem aquela pergunta, né? O que foi? E a gente fala o quê? Nada, né? Não é nada. Simplesmente a gente se transforma e fala que não é nada. Mas, o que acontece? Aqui começou o quê? Ter um sofrimento no relacionamento, porque eu tenho a dificuldade de não me comunicar claramente, crio por não conhecer aquela situação, ou então por não saber mesmo, né? Às vezes eu não conheço nem a pessoa que está do meu lado, eu não conheço nem a mim mesma, e eu crio expectativas. Então, poxa, já pensou se eu pensasse assim, não, vou falar pro meu marido que eu vou fazer uma comida diferente hoje, ou então assim, não, eu estou fazendo essa comida e eu quero fazer simplesmente ali pra agradá-lo, independente, mas não, tudo que a gente faz tem a tendência de quê? De fazermos para ter uma recompensa sobre aquilo, para ter algo em troca. Então ninguém faz nada de graça, né? A gente sempre faz esperando o quê? Esperando que o outro reconheça, esperando que o outro elogie. E aí que mora o quê da pergunta aqui. Por quê, né? O que me faz agir em todos os meus relacionamentos dessa forma? O que tanto tem me faltado, ou
por que eu tenho tanta essa necessidade de estar fazendo tanto para tantas pessoas e essas pessoas não suprirem aquilo que eu quero? Então você não vai entender você não vai ver essa resposta como eu estou fazendo essa pergunta não vai vir tão lógico, mas o que eu quero que você pense nesse momento? Eu quero que você reflita sobre, será que eu tenho feito muito por outras pessoas e até assim achando que isso é uma forma minha natural, mas eu sempre estou me frustrando quando eu faço essas coisas, sempre estou me frustrando porque eu sempre estou me doando, porque eu sempre estou ali dando para as pessoas, ajudando, levando para os lugares, ajudando financeiramente, ajudando emocionalmente, colaborando com tudo que essas pessoas precisam, elas estão à minha volta, ou a minha volta está sempre cercado de pessoas que eu sempre estou ajudando. O porquê que eu ajudo, o porquê que eu tenho essa necessidade. E aqui vamos só, alinhar um pouco. Não quer dizer que você não precise ajudar e que você não possa ajudar ninguém, não é isso que eu tô falando. O que eu estou falando é que se você costuma a se envolver em relacionamentos e sofrer nesses relacionamentos, que é o tema dessa live de hoje, por que você sofre tanto nos relacionamentos? É o que? Provavelmente é isso que está acontecendo, é esse esquema. Eu não me conheço, eu não conheço do relacionamento que eu estou envolvida. Eu crio, então, uma expectativa. Dessa expectativa, eu faço além do que é necessário, além do que é saudável, essa é a palavra, além do que é saudável. E com isso, eu gero o quê? Eu crio também uma frustração. Por quê? Quando eu faço, na minha cabeça, já estabeleceu o quê? Aquela recompensa, já estabeleceu aquilo que eu vou ter ali de resultado, aquilo que eu vou ter de retorno. E quando isso não acontece, eu me frustro. E quando eu me frustro, as pessoas envolvidas que não necessariamente sabem que estão envolvidas nessa sua construção, vai criar o quê? Uma dificuldade de vínculo. E isso vai trazer pra você o quê? Sofrimento, tá? Me fala, você que vai assistir essa live depois também, pensa sobre isso. Então coloca esse esquema e avalie todos os seus relacionamentos. Coloque, na ponta do lápis ali, poxa, por que eu tenho me submetido a fazer a mais dentro desse relacionamento? Por que eu tenho me negado? É outro ponto também. Para nós fazermos muitas coisas para outras pessoas, nós estamos nos deixando de lado. Nós estamos, sabe aquela coisa quando eu não digo não para os outros, eu estou dizendo não para mim mesma, Então, quando nós estamos nessa construção, quando você está no objetivo para construir algo para sua vida e você sai desse objetivo, você sai desse percurso, para quê? Para fazer algo por outras pessoas. Sempre se pergunte, por quê? Eu estou buscando o quê? Não é simplesmente por acaso que a gente deixa de fazer aquilo que vai ser bom para nós, aquilo que vai construir algo bom para você como pessoa, para sua família, para os seus filhos, para fazer algo por outras pessoas, entende? Então aqui não quer dizer que você não possa fazer, você pode sim, mas se você está sempre em sofrimento, se você está numa sofrência danada nos seus relacionamentos, é porque algo não está correto, algo não está saudável, e esse algo não estando saudável, provavelmente você vai descobrir procurando qual é a sua expectativa naquilo que você está fazendo e aonde é que você está se frustrando. E geralmente depois da frustração vem o quê? Vem esse problema nos relacionamentos, vem esse conflito. Então olha só, pegar um exemplo aqui de casa, Então eu tenho aqui, por exemplo, eu não sei... Filhos, sabe filhos? Filhos a gente... se a gente pegar assim, mãe, pai... Geralmente é um campo muito fácil pra gente se frustrar, porque a gente imagina uma coisa, a gente acha que é óbvio aquela atitude ali, ou aquele resultado, ou que eles façam algo que na nossa cabeça é óbvio. Só que o que acontece? Não é óbvio pra eles. E aí, quando não faz, acontece o quê? Essa frustração. Então, por exemplo, eu falo assim, poxa, eu sei que eu tô ensinando meu filho aqui que ele tem que organizar as coisas dele, não deixar nada bagunçado, comer direitinho, sentar na mesa, quando levantar, de preferência pegar o prato, colocar na pia e colaborar, guardar suas coisas, não deixar material da escola jogado. Nossa, um sonho. Isso daqui é a minha, o quê? A minha expectativa. Estou ensinando e eu tenho expectativa que ele vai o quê? Que ele vai obedecer, que ele vai cumprir com essas coisas. Mas aí o que acontece? Chegou, largou tudo bagunçado e não fez aquilo, e aí você vai o quê? Você se frustrou com aquilo que você estava esperando. Quando você vê esse resultado, o que vai acontecer?
você vai começar o que? Você vai brigar, você vai gritar, você vai chamar atenção, você vai... Enfim, cada um a sua maneira aí, né? Vai chegar ali, vai querer o que? Resolver aquela situação. E eu vou querer resolver aquela situação do meu jeito, do meu ponto de vista. A criança, no ponto de vista dela, por exemplo, ela vai olhar para aquilo e ela vai entender do jeito dela. E nesse momento, instalou-se o quê? Um novo conflito. Então, eu gero dificuldade nesse relacionamento. Por quê? E me traz sofrimento. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa e essa expectativa não foi o quê? Não foi suprida. Ela foi frustrada, tá? Me fala aí, tá? Depois se isso faz sentido pra você. Era isso que eu queria trazer pra vocês nessa live de hoje. E deixar aqui pra vocês também... o que acontece? Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe sobre você, você vai entender o que faz, né? O que te faz avançar, o que te faz parar, o que faz você, por exemplo, não conseguir falar não quando você quer falar não e você não consegue. Não é simplesmente não falar não, porque tem hora que vão aparecer situações na sua vida que realmente você quer fazer, aquilo faz sentido pra você, você quer ajudar, mas sabe o que acontece? Na maioria dos meus atendimentos, quando eu tô aqui conversando, as pessoas elas falam assim, eu não quero fazer, mas eu não consigo dizer que eu não quero. Eu não consigo falar não. Algo dentro de mim não me deixa. E sabe o que é isso? São todos esses sentimentos que eu falei pra vocês, que quando eu estou lá atrás, algo aconteceu e aquele algo que aconteceu lá na minha infância moldou o meu modo de pensar. Aquilo moldou o meu jeito de ver e me relacionar com o mundo. E isso eu trago, não de uma forma consciente, mas é mais forte do que eu. É mais forte do que aquilo que eu quero. Por quê? Dentro disso existiu uma dor e eu quero evitar essa dor. Então, por exemplo, se eu tô lá na minha infância, lá na minha primeira infância, né, até os 5, 7 anos de idade, e todas as vezes eu era colocada em segundo lugar, como eu disse aqui no início, eu era colocada em segundo plano. Eu fui ensinada que eu tenho que fazer tudo para os outros, porque quando eu faço tudo para os outros, aí eu sou elogiada, aí eu sou vista, aí as pessoas me dão atenção. Então eu vou ter a tendência de quê? De continuar fazendo isso. Então eu não olho mais para minha necessidade, eu olho para aquilo que eu preciso fazer, que vai fazer com que eu seja o quê? Com que eu seja aceita, com que eu seja vista, com que eu tenha atenção. E nem sempre essas coisas, nunca, essas coisas é o que realmente eu preciso. Porque quando eu aprendo a olhar para mim e a suprir as minhas próprias necessidades, quando eu aprendo a tomar as minhas decisões baseadas, né, num relacionamento saudável, baseado numa vida saudável, onde eu não preciso me negar, onde eu não preciso deixar de ser quem eu sou para fazer o que o outro quer e ser aceita por esse outro, aí as coisas começam a mudar. E por incrível que pareça, sabe qual é o mais interessante, e eu falo assim que a cereja do bolo de tudo isso é que quando você se conhece, você passa a se valorizar muito mais, e quando você se valoriza, as outras pessoas te valorizam. Você conhece alguém, né, ou talvez aí dentro do seu ciclo familiar mesmo, às vezes pessoas que elas se negaram a vida inteira para fazer sempre pelos outros. E no final das contas, todas essas pessoas que ela se negou e fez por eles, essas pessoas, elas não estão nem aí. Elas, sabe, é como se você não tivesse feito nada. Ou seja, eu valorizei mais os outros do que a mim mesmo. Como que essas outras pessoas agora podem me valorizar? Quando elas olham, é como se dissesse assim, poxa, nem ela mesma se ama, então nem ele mesmo se ama, nem ele mesmo faz por ele, porque eu tenho que fazer. Então, olha como que soa de uma forma diferente, né? Então, quando eu olho pra mim, quando eu me valorizo, eu passo a ser o quê? Uma pessoa de valor. E as pessoas à minha volta reconhecem isso, me veem com esses olhos de que eu sou uma pessoa de valor e automaticamente, com esse olhar, eu também posso ajudar os outros, mas de uma forma saudável. Eu gosto sempre de usar uma frase, e quem já, talvez... já me assistiu aqui, já conhece essa frase que eu falo. Nós só podemos dar daquilo que nós temos. Se eu chegar aqui, por exemplo, pra alguém aqui e falar assim, olha, você pode me dar uma caneta rosa? A pessoa vai olhar, de repente se ela tiver uma caneta rosa, ela vai me dar uma caneta rosa, né? Mas se ela não tiver de jeito nenhum, não tem como ela me dar, ela precisa adquirir isso. E muitas vezes nós falamos, né, nós estamos na posição de, eu dou tudo pros meus filhos, eu dou tudo pro meu marido, eu dou tudo na minha empresa, eu dou tudo pra todo mundo. Só que será que você dá mesmo, né? Será que se você tem isso e não se dá
como que as pessoas podem receber isso de uma forma legítima, né? Então, se eu tenho, eu preciso usufruir disso, eu preciso possuir isso. Então, que você possa entender essa verdade, né? Que é o quê? Eu preciso me valorizar, eu preciso me conhecer para que as pessoas à minha volta também possam ver isso em mim e que isso sim possa ser algo válido para eu poder dar para as outras pessoas. Sabe aquela coisa de as pessoas precisarem de uma ajuda e falar assim, poxa, eu preciso procurar fulano de tal, porque aquela pessoa ali, ela é exemplo nessa área, ela é uma pessoa que pode me ajudar, ela tem capacidade para me ajudar. Por quê? Porque ela superou, porque ela vive, né, os resultados dessa vida. Então, era isso que eu queria deixar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Preparei com muito carinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, colocar algum ponto de vista, né, comentar sobre alguma coisa, falar se isso fez sentido ou não pra você, manda nos comentários também. Pra você que vai assistir essa live depois, deixa aí o seu comentário, né? Curte também essa live e a gente vai estar aqui, né? Daqui a 15 dias a gente volta de novo. Se você tem uma sugestão aí de tema que você quer ouvir aqui, de algum tema que você quer aprender um pouco mais, manda a sua sugestão também, que ela vai ser muito, muito bem-vinda, tá? Então, era isso. Quero agradecer a cada um de vocês que entraram aqui, cada um de vocês que participaram, que estiveram comigo. Que vocês façam um bom aproveito e lembre-se, né? Autoconhecimento. Se eu não tenho esse autoconhecimento, eu vou sempre estar gerando uma expectativa. Essas expectativas, elas geralmente me levam à frustração. E essas frustrações é o que me faz sofrer nos meus relacionamentos, porque isso vai dificultar o vínculo que eu tenho com a outra pessoa ali envolvida em tudo isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima live. Até mais. Tchau, tchau!